A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 19 de setembro, recordamos hoje o santo São Januário e também um título dado a Nossa Senhora como Nossa Senhora de La Salette. Vamos começar com São Januário, o milagre do sangue que se liquefaz. No ano de 304, o imperador romano Diocleciano desencadeou a última e mais violenta perseguição contra a Igreja. O bispo Januário foi preso, junto com mais alguns membros do clero, sendo todos julgados e sentenciados à morte. Foram jogados aos leões, porém as feras tornaram-se mansas e não lhe fizeram mal. O imperador determinou então que fossem todos degolados ali mesmo. A esse santo é atribuído o milagre do sangue de São Januário, ou Genaro, como está escrito em italiano. Durante a sua festa, a relíquia do seu sangue se liquefaz, adquirindo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha. Vamos conhecer mais um pouco dessa história. São Januário nasceu em Nápoles na segunda metade do século III e foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu seu apostolado, amado pela comunidade cristã e respeitado também pelos pagãos. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra os cristãos. Há algum tempo, Januário era muito amigo de Sócio, diácono da cidade de Miceno. Certo dia, enquanto lia o evangelho na igreja, teve uma visão. Apareceu uma chama sobre a sua cabeça. Reconhecendo nela o símbolo do seu futuro martírio, Januário deu graças ao Senhor e pediu para que aquele fosse o seu destino. Reconhecendo seu destino, o bispo convidou o sócio a participar da visita pastoral que se realizaria em Pozzuoli para falar sobre a fé. O diácono pôs-se a caminho, mas durante a viagem foi preso pelos guardas, enviados por Dragôncio, governador da Campânia. Na prisão, recebeu a visita de Januário, acompanhado pelo diácono Festo e o leitor Desidério. Os três tentaram interceder junto a Sócio pela sua libertação, mas em resposta, todos foram condenados a serem dilacerados publicamente pelos ursos. No entanto, a notícia da sua condenação à morte não foi bem vista pelo povo. Por isso, temendo uma revolta, o governador mudou a sentença para uma decapitação discreta, longe dos olhos do povo. Foram martirizados também Próculo, diácono da igreja de Pozzuoli, e os fiéis Eutíquio e Acúcio, por terem criticado a execução publicamente. Nem todas as fontes tão antigas concordavam com o martírio de São Januário, e por isso há outra hipótese do que provavelmente poderia ter acontecido. Enquanto Januário se encaminhava para Nola, o pérfido juiz Timóteo o prendeu com a acusação de proselitismo, que violava os decretos imperiais. No entanto, as torturas perpetradas contra o santo não afetaram seu corpo ou sua fé. Por isso, Timóteo o jogou em uma fornalha, da qual mais uma vez Januário saiu ileso. Enfim, condenado à decapitação em um lugar perto da chamada Solfatara, durante a sua transferência, encontrou um mendigo que lhe pede um pedaço do seu manto para guardar como relíquia. O santo respondeu que podia ficar com todo o lenço que estava amarrado em seu pescoço antes da execução. Antes de morrer, Januário colocou um dedo na garganta, que também foi decepado pela lâmina, junto com o lenço, depois conservados como relíquia. Segundo o costume, por ocasião da execução dos mártires, uma mulher, Eusébia, chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em 2 ampolas o sangue derramado pelo bispo, já em odor de santidade. Ela as entregou ao bispo de Nápoles, que mandou construir 2 capelas em homenagem ao sagrado translado, São Januarinho em Vômero e São Januário em Antigano.
Seu corpo, ao invés de sepultado na zona rural de Marciano, teve uma primeira translação no século V, quando o culto ao santo já era bem difundida. São Januário foi canonizado por Sisto V em 1586. Quanto à relíquia do seu sangue, foi exposta pela primeira vez em 1305, porém o milagre do seu sangue, que parece quase ferver e voltar ao estado líquido, permanecendo até a oitava seguinte, ocorreu pela primeira vez em 17 de agosto de 1389, após uma grande escassez. Hoje o milagre se repete 3 vezes ao ano, no primeiro sábado de maio, em memória da primeira translação, em 19 de setembro, memória litúrgica do santo e data do seu martírio, e em 16 de dezembro, para comemorar a desastrosa erupção do Vesúvio, em 1631, bloqueada por intercessão do santo. As 2 ampolas estão conservadas em uma teca de prata, por desejo de Roberto d'Anjou, na Capela do Tesouro em São Januário, na Catedral de Nápoles. São Januário é venerado desde o século V, mas sua confirmação canônica veio somente por meio do Papa Sisto V, em 1586. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia também é comemorado mais um título de Nossa Senhora, como Nossa Senhora de La Salette. Nos belos Alpes da França, existe uma montanha chamada La Salette. Ela fica na diocese de Grenoble. Em setembro do ano de 1846, 2 crianças pastoreavam ovelhas no alto da montanha. Um menino chamado Maximine Giraldio, de 11 anos, e a adolescente Melanie Calvati, de 15 anos. As 2 crianças tinham pouco estudo por causa do difícil e exigente trabalho que faziam. Em uma tarde, enquanto esperavam a hora de voltarem para casa, viram uma forte luz e uma bela senhora sentada numa pedra, com belos trajes de camponesa. Era uma belle dame, como eles definiram. Ela tinha na cabeça um diadema dourado e pisava sobre lindas flores, que desapareceram quando ela foi embora. A senhora estava chorando e disse: "Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Estou aqui para contar uma grande novidade. Se meu povo não quiser aceitar, vejo-me forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte, tão pesado, que não posso mais segurar. Há tanto tempo que sofro por vós." E a Virgem continuou num bonito diálogo com os pequenos pastores: "E vocês fazem bem as orações?" Eles responderam: "Não muito bem." E Maria continuou: "Meus filhos, é preciso fazê-las bem à noite e de manhã. Quando não puderem rezar, recitem ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas quando tiverem tempo, é preciso rezar mais." As crianças estavam maravilhadas com aquela visão, e Nossa Senhora continuou: "Um alerta da mãe. Os que conduzem os carros de boi não fazem sem abusar do nome de meu filho. Se a colheita se estraga, não é senão por vossa causa. Bem vô-lo mostrei no ano passado com a colheita das batatas e não fizestes caso. Ao contrário, quando encontráveis estragadas, era então que em um tom de revolta pronunciáveis o nome de meu filho." As crianças reconheciam que essas coisas realmente tinham acontecido com o povo daquela região. E Nossa Senhora continuou a dizer: "Se tiverdes trigo, não semeeis, pois os animais comerão tudo. O que semeardes e o que vingar, reduzir-se a pó quando for molhado. Sobrevirá uma grande fome. Os outros farão penitências pela fome. As nozes estragar-se-ão, as uvas hão de apodrecer. Porém, se vocês se converterem, até as pedras e as rochas se transformarão em montões de trigos, e as batatas aparecerão semeadas por sobre a terra." Nossa Senhora pediu que no local da aparição fosse construída uma igreja e que se fundasse uma congregação, para a qual ela mesma ditou os fundamentos e as regras. Após alguns momentos, Nossa Senhora foi desaparecendo, a luz diminuindo, e ela foi embora. Maximine quis pegar uma das rosas que estava debaixo dos pés da Virgem, mas elas desapareceram.
Os pastores então correram para falar com seus pais e seus patrões. Nos dias que se seguiram, muitas romarias começaram a subir a montanha até o local da aparição, e muitos milagres começaram a acontecer. O bispo de Grenoble fundou a Congregação dos Missionários para construir um santuário no lugar das aparições. O santuário tornou-se Basílica de Nossa Senhora da Salete. Isso aconteceu no ano de 1878, por bênção papal. Os missionários tinham ainda a missão de divulgar a mensagem de Nossa Senhora de La Salette, que assim passou a ser chamada por causa da montanha de La Salette, onde ela apareceu. O Papa Pio IX aprovou no dia 19 de setembro de 1851 a Carta Pastoral do Bispo de Grenoble, que instituiu o título de Nossa Senhora da Salette. Melanie, que se tornou freira das Irmãs da Providência de Korenic, morreu no ano de 1904. Disse que Nossa Senhora chorava o tempo todo em que falou com eles. Porém, as lágrimas não diminuíram seu ar de rainha e senhora, tornando-a mais bela e amorosa de todas as mães. Melanie Galvati disse que Nossa Senhora trazia uma cruz em seu peito, de um lado um martelo e de outro um alicate. O martelo representando o pecado de todos que pregavam mais ainda Jesus na cruz, e o alicate as orações do povo, para que, tirando os pregos, Jesus fosse aliviado um pouco de suas dores. O tema das aparições da Nossa Senhora de La Salette é muito forte e atual. Vale a pena ler a mensagem completa de Nossa Senhora de La Salette. Ela falou muito sobre a importância da conversão dos pecadores, de fazer penitência e que todos devem se livrar dos pecados mortais. Nossa Senhora citou as regras da nova congregação que queria que fosse fundada, a Ordem da Mãe de Deus, com sacerdotes religiosos, religiosas e também com leigos. A congregação teria como missão pregar uma grande conversão do clero daquela época. A Bela Senhora veio para mostrar para todos que a simplicidade e a oração são os caminhos para se chegar a Jesus Cristo e acabar com o pecado mortal a que o mundo vulga levar o homem. Os símbolos contidos na imagem de Nossa Senhora de La Salette também contam a história e reforçam a mensagem de Maria de maneira extraordinária. Vamos conhecê-los. Em várias representações, Nossa Senhora de La Salette é vista sentada com as mãos no rosto. Esta representação nos mostra o primeiro momento em que os dois pastorzinhos viram a Virgem. Ela estava nesta posição chorando com as mãos cobrindo o rosto, segundo o relato dos dois. O choro de Nossa Senhora simboliza seu sofrimento ao ver que seus filhos estão se perdendo por causa do pecado e do afastamento de Deus. Nas outras representações, Nossa Senhora de La Salette é sempre vista com os braços cruzados. Esta imagem traz-nos uma mensagem triste, a de que ela não pode nos ajudar se nós não procurarmos abandonar a vida de pecado, ou se não reconhecermos que estamos no pecado. Ou seja, quando nos afastamos de Deus e da oração, ficamos vulneráveis ao pecado. E quando estamos nessa situação, é como se Nossa Senhora estivesse de mãos atadas, sem poder nos ajudar. Ela quer ajudar a todos os seus filhos, mas se estes não reconhecerem o erro, ela quase não tem como ajudar. As correntes sobre os ombros de Nossa Senhora de La Salette completam a mensagem de seus braços cruzados. As correntes representam o pecado de seus filhos. Essas correntes impedem que ela os ajude. Por isso, ela pede conversão e oração. A roupa de camponesa de Nossa Senhora de La Salette significa que a Virgem Maria conhece a vida de seus filhos e se identifica com eles. Sua roupa apresenta um avental bege. Isso significa que ela veio na posição de quem quer ajudar, beneficiar. Porém, de braços cruzados, ela não pode fazer nada. Por isso ela chora, pois não pode ajudar seus filhos que estão no pecado. Os pastorzinhos insistem que a Virgem Maria estava sempre chorando nas aparições, embora não perdesse nunca seu olhar de rainha. Outros símbolos são a cruz, o martelo e o alicate. Este é o símbolo da grande mensagem da Virgem de La Salette.
A cruz tem um martelo no seu lado esquerdo e um alicate do seu lado direito. O martelo simboliza os pecados da humanidade que pregam cravos em Jesus crucificado. O alicate simboliza a oração e a conversão. Cada vez que um coração se volta para Deus, um cravo é tirado de Jesus crucificado. A humanidade está sempre diante do martelo e do alicate. Chorando, Nossa Senhora de La Salette pede que seus filhos escolham o alicate e aliviem o sofrimento de Jesus. Outro símbolo é o diadema, que é uma espécie de coroa ornamentada com flores, usadas pelas rainhas. O diadema sobre a cabeça de Nossa Senhora de La Salette simboliza sua realeza. Porém, não só isso. Diadema simboliza também que a pessoa que o usa transmite uma doutrina. Neste sentido, Nossa Senhora tem uma doutrina sólida e clara. Ela ensina que é preciso buscar a Deus na oração e na conversão. Sem Deus, jamais teremos vida plena. E a Virgem quer para nós a vida plena que só Jesus tem para dar. Outro símbolo, as duas crianças aos pés de Nossa Senhora. Elas representam os dois videntes da Virgem, Melanie Calvati e Maximine Girardi. Os dois humildes camponeses, quase analfabetos, foram os transmissores de uma mensagem profunda e maravilhosa. Deus aprecia a humildade de coração. Nossa Senhora pediu que fosse construído um santuário naquele local e que fosse fundada uma congregação para cuidar da igreja e da mensagem que ela deixou em La Salette. Para tanto, ela mesma ditou as regras de vida da nova congregação, que deveria se chamar Ordem da Mãe de Deus. Seu pedido foi atendido pelo Papa Pio IX em 19 de setembro de 1851. A congregação tem como missão anunciar a necessidade da conversão do clero e de todos os fiéis. Outro símbolo são as lágrimas de Nossa Senhora de La Salette, que tem significado claro. Elas representam a dor da mãe, que de braços atados não pode fazer nada por seus filhos, que não a escutam e preferem o pecado. Toda mãe sofre com isso, e no caso da Mãe de Deus não é diferente. Nenhuma mãe quer ver seu filho se perder. Por isso, hoje vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de La Salette para que possamos nos voltar e renunciar o nosso pecado. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Querido Bispo, levai o teu povo ao mais profundo mistério dos milagres. Curai os doentes e socorrei os necessitados. Assim como Cristo deseja realizar em nós, que através das tuas relíquias aconteçam grandes conversões. Amém. São Januário, rogai por nós. E rezemos também a oração dedicada a Nossa Senhora La Salette. Oremos. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salette, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicante, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora da Salette, rogai por nós. Reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Amém.